Eu estava esperando que dissesse o significado da cidade de Igaporã. Esqueceu essa parte, né? Não fez seu dever de casa completo. E porque eu não fui chamado, a discriminação aí acontece, né? Então, eu vou falar assim mesmo, é Pau-Brasil, a cidade que eu tinha recebido. Tem só 10.673 habitantes e fica ali perto de Eunápolis, região de Porto Seguro, extremo sul da Bahia. Água Bela. Vou fazer o quê? Água Bela, Guaporã. Água Bela, né? Igaporã, Água Bela. É o nome Tupi-Guarani. em Tupi-Guarani tem esse nome. Grande parte dos municípios da Bahia tem nomes de origem indígena, né? Então, mas às vezes é interessante saber por quê, né? Jaguaquara é Toca da Onça, né? E tem uma outra cidade muito interessante também, que tem o nome, o significado é Rio de Peixe Pequeno, ou seja, geralmente o nome indígena sempre tem um significado por trás que às vezes o nome em si não diz muita coisa para a gente, né? Mas esse desafio é muito grande. E eu tenho mais um desafio para dizer para vocês, se alguém tinha oportunidade de conhecer a Bahia, eu tive esse privilégio de conhecer a Bahia, viajei durante 6 anos, bastante. Não conheço todas as cidades, mas eu conheço todas as regiões, pelo menos, né? Então sei mais ou menos o que se passa em tais regiões, dada a função que eu tinha na época, que era executivo da Convenção Batista Baiana, e viajando por aqui. Antes de começar o que eu vou dizer hoje à noite, tem uma outra coisa que eu queria dizer, que muitas vezes se diz por aí, inclusive na última Assembleia da Convenção surgiu essa questão e eu discordo disso. Quando diz que ainda há... Quantos são os municípios? 100. 100 a presença batista baiana. 50, 51, não por aí. Em torno de 50 municípios, sem a presença de Cristo. Eu discordo. Sem a presença da Convenção Batista Baiana, mas eu não posso dizer que não tenha algum outro grupo evangélico levando a mensagem do Evangelho naqueles municípios. Isso pode acontecer. Sem a nossa presença batista baiana, sim, ok, até aí tudo bem, mas então eu não posso concordar com essa afirmação taxativa que lá não tem a presença do Evangelho naquela cidade. Talvez não tenha como nós gostaríamos que tivesse e tudo mais, mas que não tem, não é o caso também. Mas vale a pena trabalhar para que nós também possamos chegar lá, digamos, aumentando esse trabalho que está sendo feito para que mais pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho que existe nessas cidades. Bom, eu quero continuar hoje na nossa caminhada aí do ser cristão sem ser religioso, abordando esse assunto da carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho a impressão que de vez em quando tenho sido criticado, não chegou nada assim diretamente a mim ainda, por causa das longas leituras, texto tão longo sendo lido, né? Então, se até hoje não veio reclamação, hoje com certeza virá, porque hoje o texto é mais comprido, né? Mas, se nada sobrar desse que eu estou trazendo aqui, que são 14 meditações, hoje é a 8ª, então tem mais 6 pela frente, se nada sobrar, sobra pelo menos a leitura da carta aos Romanos, né? Que a leitura da carta a gente está fazendo todinha. Então, vamos continuar nessa caminhada aí para ver o que Deus tem a nos dizer, a nos orientar nessa situação. Então, nessa altura da carta, nós terminamos a última oportunidade com os últimos versículos do capítulo 8. Então, hoje nós temos de 9 em diante a ser. Então, nessa altura da carta, Paulo faz uma espécie de parêntese dentro daquilo que ele vem dizendo ao longo dos capítulos anteriores. Ele vai agora falar de um assunto bastante desagradável, especialmente para o pessoal da sua turma lá dos judeus, né? É umas coisas assim bem, digamos assim, cai realmente no calcanhar desse pessoal, né? Qual seria esse assunto? Seria a rejeição
dos patrícios, dos judeus que rejeitaram o plano de Deus para a salvação por meio de Jesus Cristo. E Paulo reconhece, ou seja, reconhece e conhece a história e sabe que os judeus estão ligados a Deus por meio de pactos. Pactos que Deus mesmo fez. Pactos que estão ligados a Deus por meio de pactos solenes que Ele fez com pessoas importantes ao longo da caminhada da história, tipo Abraão, tipo Davi e outros mais, né? Entre ele, Deus, e o seu povo, ou relativo ao seu povo. Esses pactos não são, digamos assim, alguma coisa de brincadeira, não foram as coisas escritas em uma folha de papel, ou, como na época não tinha papel ainda, gravado em pedras lavradas. Não, não se trata disso. Teria Deus então negado a sua palavra e só oferecer salvação aos judeus? Será que Deus age movido ou motivado por caprichos? Ou ainda outra pergunta, existe alguma falha no plano de Deus? Há algum problema nesse sentido? Parece que esse parêntese que Paulo faz na carta aos Romanos é de suma importância, que nos leva a compreendermos as diferenças vitais entre o que nós estamos colocando aqui. Cristianismo, sim; religiosidade, não. Onde é que está, então, essa questão, essa diferença que é fundamental para que nós entendamos que nós não queremos religiosidade. Nós queremos ver o que significa ser de fato cristão. Quais são então essas diferenças? Uma resposta confiante a um Deus soberano que vem ao encontro do ser humano. Isso é cristianismo. Religiosidade é onde o ser humano procura estimular um Deus que ele mesmo criou. Resolver a sua situação. Algo que ele cria na sua mente, ou até feito manualmente, de alguma forma, sei lá, de argila, de mármore, de madeira, sei lá de que for, e tem isso como seu Deus. Então ele faz desse Deus que ele criou da forma que ele quer, como ele quer. Então, eu volto a repetir isso aqui. Esse parêntese que Paulo faz é de suma importância, que nos leva a compreendermos as diferenças vitais entre cristianismo, que é essa resposta confiante a um Deus soberano que vem ao encontro do ser humano. Lembra que lá no início eu falei que a diferença entre cristianismo e as demais religiões é que todas as religiões vão em busca de Deus, tentando alcançar Deus, e no cristianismo Deus vem ao encontro do homem. Deus vem ao encontro do ser humano. Essa grande e fundamental diferença. Nós não temos como alcançar Deus, mas Deus quis nos alcançar e nos alcança. Então essa é essa grande diferença que nós vamos encontrar. E no capítulo 9 de Romanos, nós vamos ver essa leitura agora. Por favor, se as nossas queridas irmãs vão nos acompanhar nisso aí, enquanto está sendo projetado o texto. Esse é o nosso primeiro texto, pequeno texto de hoje, né? Vamos lá. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no coração. Pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, no meu novo povo. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, bem como a glória, as alianças, a concessão da lei, aí a adoração e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Nem por seres descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada.
conseguindo ver porque ele está na frente. A descendência de Abraão, né? Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque a Escritura diz ao faraó: eu o levantarei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Contudo, algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que não o formou? A que o formou? Por que me fizestes assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro, um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição? Que dizer, se ele fez isso para tomar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos da misericórdia, os quais previamente preparou para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como disse anteriormente Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça que vem da fé, o obtiveram? Israel, porém, que buscava a lei que trouxesse a justiça, não a alcançou. Então a pergunta aqui pode ser assim: quem é que manda? Afinal, quem está no comando? Deus não está sob julgamento. Deus governa o mundo. Governa o mundo de acordo com o seu querer e a sua vontade, pois Ele é soberano. Ele é soberano e nós somos sua criação. Portanto, não cabe a nós sermos juízes do Criador. Quem faz as coisas acontecerem é Ele. Só Ele é juiz e é juiz supremo.
cada um de nós deve suportar o próprio julgamento que recebe da parte de Deus. Muitas vezes nós não o entendemos. Ou suportar aquilo que Deus permite que nos sobrevenha. Aí eu lembro do caso de Jó. Jó, creio eu, jamais soube da conversa entre Deus e o diabo. E sofreu tudo aquilo que ele sofreu. E se manteve firme. Mas ele, me parece que não foi informado dessa conversa. Eu fico pensando, tenho dito isso, eu não sei, eu não tenho provas disso, que muitas coisas que talvez aconteçam a mim e a você, será que não tem sido coisa semelhante que aconteceu com Jó? Eu não sei. É apenas uma suposição que eu estou deixando aqui. Porque se Jó não soube, por que eu e você saberíamos? Não sei se isso ainda acontece nos dias de hoje. Fica aí apenas como especulação. Mas não é somente por causa da ira de Deus que ele rejeita Esaú e rejeita Faraó. Não é somente por causa disso. E depois passa a ter misericórdia do seu povo escolhido. Porque Deus sabia antes do nascimento de Esaú como este agiria e o que ele faria. E por conta desse comportamento descuidado, Esaú rejeita Deus. Já no caso de Faraó, esse foi rejeitado por Deus, não porque Deus tinha decidido ser mesquinho, não. Mas porque ele, Faraó, se recusou a reconhecer o Senhor como Deus Criador, mediante os milagres que Deus, através dos seus servos ali, fez no Egito, e Faraó não reconheceu Deus como Deus Criador. Então Faraó endureceu o coração de Faraó diante da revelação miraculosa de Deus naquela situação. Portanto, ele o rejeita. O problema nunca está do lado de Deus. Repito, o problema nunca está do lado de Deus. Porque Deus é justo, conhece todas as coisas e é soberano. Nunca o problema está do lado de Deus. Sempre o problema está do nosso lado, do lado do ser humano. Somos apenas seres criados, portanto, limitados, falhos. Deus, que é o Criador, cheio de amor e misericórdia, não falha. Então essa questão não é que Deus rejeita homens pecadores, e sim, Ele é misericordioso por aqueles que estão longe de merecer misericórdia. Nós não merecemos misericórdia, mas Deus é misericordioso para conosco. Deus demonstra sua. Ele sabe que nós não merecemos, mas por amor, Ele nos considera dignos de sermos salvos por Cristo Jesus. Sabe qual é um grande milagre que está acontecendo nesse mundo? Esse mundo terrível, cruel, no qual nós vivemos. Sabe o grande milagre que está acontecendo? É que Deus não tenha exterminado tudo ainda. Que dentro da justiça de Deus, e também do seu imenso poder, e da sua grande sabedoria e tudo mais, Ele já poderia ter acabado com tudo que existe por aí. Nós nem estaríamos mais aqui. Mas Deus não fez ainda. Deus ainda está dando oportunidade. Oportunidade, talvez, a mim e a você, de melhorarmos nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Oportunidade àqueles que ainda não tomaram a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Está dando oportunidade. Pedro, quando vai escrever sua carta, diz: tem muita gente que está dizendo que Cristo esqueceu de voltar porque Ele não está retardando a sua volta, não está chegando agora. Pedro diz: olha, não é assim, Deus é longânimo. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você venha ao arrependimento. Então essa talvez seja a razão porque Deus ainda mantém esse mundo. Porque esse mundo está na mão dele. Quem governa esse mundo é Deus. Ele permite que Satanás tenha feito tantas coisas ao nosso redor que nós conhecemos. Ele solta as rédeas de Satanás até o ponto que ele quiser puxar de volta. E quando puxar de volta, cuidado de Satanás. Não resta nada para ele. Acabou. Como foi com Jó. Deu trela a Satanás até certo ponto.
Você vai até aí, mais disso não. E esse mesmo Deus age nos dias de hoje. Então, afinal, o que tem isso a ver com os judeus? E o fato de esses judeus terem rejeitado Cristo? O que tem a ver? Eu diria, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Paulo tem novidades para eles. Deus não salva nações inteiras, e nós vimos isso no texto. Há Isaías falando, há tantos israelitas que são mais do que a areia do mar. Mas um remanescente será salvo. Deus não salva a nação. Nem vai não vai salvar a nação brasileira. Mas vai salvar brasileiros. Graças a Deus que vai salvar brasileiros. Mas provavelmente, e com toda certeza, muitos brasileiros não serão salvos. Não nos cabe resolver essa questão. Não é nossa alçada de decidir quem vai ou quem não vai ser salvo. O que nos cabe é pregar o Evangelho a todos. O restante não é da nossa alçada. Deus salva todo aquele que quiser vir a Ele. Então, quem quiser, venha. Venha e Ele está pronto a receber. Romanos 10. Vamos ver o que diz Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você. Está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. E se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confiar jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, então, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeterão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelos ouvidos, ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez perguntam: será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés diz: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo.
eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Capítulo pesado esse. Viver pela lei é um beco sem saída. Paulo deixa claro um fato nessa passagem, que o zelo religioso não basta. É o que nós tentamos deixar claro aqui para todos nós. Não queremos religiosidade, porque religiosidade não basta. Os judeus pensavam que poderiam fazer-se justos para com Deus por meio da obediência meticulosa às leis e a observância dos costumes e das tradições. E há vários exemplos disso nas Escrituras. E de uma forma muito especial na Escritura não bíblica, mas de acontecimentos que ocorreram no chamado 400 anos do silêncio da Bíblia, entre o último livro da Bíblia do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Então há ali um período de cerca de 400 anos onde não se escreve nada. Mas o povo de Israel continua existindo. Então o povo de Israel continua a sua vida. Então há em outras escrituras, por exemplo, no livro dos Macabeus, que é um livro apócrifo que não temos na nossa Bíblia, onde há uma descrição do que teria acontecido com um sacerdote de nome Eleazar. Eleazar, ele é um mártir judeu, que é descrito no segundo livro de Macabeus, capítulo 6, versículo 18, onde diz que Eleazar se assentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Seria, portanto, uma pessoa importante dentro da liderança da nação dos israelitas daquele período. Eleazar, sacerdote judeu, que foi trazido então à presença de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio alguns retratam como imperador romano, mas isso não bate com a história. Ele não foi do Império Romano, que surgiu bem depois dele. Então ele não é imperador romano. O Império Romano ainda não tinha acontecido. Não sei se já... esse camarada aqui, esse bonitinho. Esse é um busto de Antíoco Epifânio. Ele faleceu em 164 a.C. E o Império Romano surge depois, bem depois disso. Portanto, ele está no período dos Seleucidas, um outro império que surgiu aí num tempo entre o grego e o romano, que é uma divisão do Império Grego, portanto, que surge nesse período. Ele foi chamado um rei helenista dessa dinastia dos Seleucidas, que governou entre 175 e 174, o Epifânio, né? Esses reis pertenciam a essa dinastia macedônia fundada por Seleuco Nicator. Seleuco Nicator foi um dos generais de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ligado ao Império Grego. Portanto, um desses generais por assim dizer, revoltou com alguma coisa lá do Alexandre. Então, com essa divisão, ele recebe lá uma região que é transformada num vasto império entre o rio Eufrates e o rio Indo. O rio Indo vem da China, Índia, Paquistão. Ele nasce no sudeste de Tibete, na China, e depois atravessa os desfiladeiros dos Himalaias, em Jammu, em Caxemira, e vai desaguar no mar Arábico por um extenso delta com muitos quilômetros quadrados. Em 168, Antíoco Epifânio sacrifica uma porca no templo em Jerusalém. Imagina o que significa isso para o judeu. Não é
entra carne de porco na mesa da refeição judaica. E Epifânio, ele vai profanar o templo, sacrificando uma porca no lugar que eram os sacrifícios mais sagrados feitos no templo em Jerusalém. Profana o Santo dos Santos. E outra coisa, entra no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele está, portanto, quebrando toda e qualquer situação que era observada. O que se chama, lá acho que no livro de Daniel, que é a ausência da glória de Deus quando isso acontece. Quando o profano vai ocupar o lugar dos santos, santo dos santos. Então, Epifânio, ele tem esse procedimento. Porque ele decidira eliminar a religião judaica. Agora, então, voltando a Eleazar, o sacerdote judaico, ele foi ordenado por Epifânio que ele fosse trazido à presença dele. Ele quer ver esse sacerdote de perto. E foi ordenado que Eleazar, sacerdote, comesse carne suína. Ele, evidentemente, se nega a fazer isso. Ele se nega, se recusa. Antíoco, então, ordena que ele seja açoitado, e dentro de pouco tempo ele está se esvaindo em sangue de tantos açoites que recebeu. Os soldados de Antíoco se compadecem dele e trazem outra carne para que ele comesse, mas que dissesse que é carne suína. Então, só para resolver lá a questão com o rei Epifânio. E ele se recusa. Ele não faz isso. Finalmente ele foi morto. E enquanto morria, ele teria orado dizendo: morro sob tormentos ferozes por amor à tua lei. Morro sob tormentos ferozes por amor à tua lei. Eleazar resistiu até a morte por amor à lei, aos preceitos e práticas, costumes judaicos. Diz a história que ele tinha 90 anos de idade quando isso aconteceu. Morreu por uma lei que lhe proibia comer carne suína. Uma morte que certamente para mim e para você parece esquisita, mas para Eleazar não. Não. Nem para ele, nem qualquer outro judeu que acreditava que viver pela lei é o caminho que leva a Deus. E é o que Paulo está combatendo nesse capítulo. Não é por aí. Não é por aí que se chega à presença de Deus. Paulo informa aos seus patrícios judeus a respeito da verdade que ele mesmo descobrira no caminho de Damasco. Quando ele cai por terra. Há quem diga que caiu do cavalo, não sei, que o texto não diz que ele estava a cavalo, provavelmente sim, pela distância entre Jerusalém e Damasco, tudo pode ser, mas o texto não fala, só diz que ele caiu por terra. Podia estar a pé. Mas não, isso é de menos importância. Quando ele caiu por terra e ouviu aquela voz e pergunta: quem és, Senhor? E quando Paulo diz quem és, Senhor, porque ele reconhece que aquilo que o põe por terra ali é alguma coisa forte. E que ele tem que se submeter a esse que está sob o seu domínio, sob o domínio que você se encontra aqui agora. Então, quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo reconheceu isso aqui, que não é religiosidade que resolve o problema. Mas Eleazar não conseguiu entender isso. Ele diz, se vê satisfeito morrendo sob torturas tremendas, mas por amor à tua lei eu morro assim. Então, no caminho de Damasco, Paulo reconheceu que não é esse o caminho que leva a Deus. Não é a prática religiosa que leva a Deus. É necessário que ele seja receptivo
a Deus quando Deus se revela. Quando alguém crê com o coração e não só mentalmente, não só racionalmente, mas no fundo do coração. Então, está salvo e seus pecados são perdoados. E nessas condições, o ser humano é recebido por Deus, quer seja ele judeu ou não. Não é pela prática da lei, pela prática religiosa, mas pela fé no coração. Fé genuína no coração. Ainda uma outra observação de Paulo aqui, que lembra aos judeus que o plano de Deus jamais se limitou a uma nação apenas. Jamais se limitou a uma nação. Quando ele diz, novamente pergunto, será que Israel não compreendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Deus provocaria a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Então, Deus está dizendo através dos profetas lá no Antigo Testamento, que não é por ser judeu que alguém é salvo. Não é porque pratica isso ou aquilo que alguém é salvo, mas porque crê em Cristo como Salvador. Essa é a única forma. Então, creio que Paulo, de certa forma, ele conclui esse parênteses, né? No capítulo 11. Eu não sei se os meus leitores do capítulo 11 estão aí. Estão aí, tá certo? Então, vamos ao capítulo 11, nesse momento aí, com duas vozes fantásticas. Vamos lá? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias chamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida? Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o observaram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos para que não vejam, e suas costas fiquem encurvadas para sempre? Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolos para os gentios, honro o meu ministério. Na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos,
Toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Entretanto, se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, for enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado em uma oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os pecados deles. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, porém, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles. Assim estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ok, muito obrigado a essa dupla maravilhosa, futuras diaconisas, que acabam de nos auxiliar aqui. Muito bem. Bom, então, mais uma vez, não há salvação dentro de um sistema religioso. No início desse capítulo, os primeiros versos, Paulo repete o que ele já disseram no capítulo 9, capítulo anterior. Deus não salva nações e sim indivíduos. Então a pergunta correta aqui não é deixou Deus de lado seu povo judeu? Não é essa a pergunta que deve ser feita. A pergunta que deve ser feita é: quais os judeus que estão sendo receptivos ao dom de Deus, qual seja a salvação por meio de Jesus Cristo? Que se há judeus que estão receptíveis ao projeto de Deus, serão salvos. Foi exatamente em relação a esse ponto que os judeus cometeram o erro fatal. Esqueceram que desde o princípio a condição de Deus que Deus impôs era a de responsabilidade pessoal e individual, não como nação. Não é pelo fato de serem descendentes de Abraão. Aliás, nós vemos isso no início do ministério de Jesus. Salvo engano, João Batista
que o pessoal diz assim, nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, não temos não sei o quê. Aí diz, dessas pedras que estão aí, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus tem esse poder para isso. Então não fique, digamos assim, se fiando nessa questão de que você é descendente de Abraão, que a tua situação está resolvida. Não é assim. É isso que Paulo está chamando a atenção aí. Foi exatamente em relação a esse ponto que eles cometem esse erro fatal. Esqueceram dessa responsabilidade individual, pessoal, no projeto, que está no projeto de Deus desde o início, desde sempre. Os judeus imaginaram outra coisa e começaram a pensar que tinha salvação pelo simples fato de serem uma nação especial. Se tornaram, de certo modo, um grupo de seres humanos organizadores, ou uma organização quanto a seres humanos. Usavam a lei para promover a versão que eles mesmos faziam. Aumentavam o seu sistema religioso. No tempo de Jesus, por exemplo, as primeiras 10 leis, os 10 mandamentos, aos primeiros 10 mandamentos haviam sido acrescentados outros cerca de 600. Então, havia 613 mandamentos no tempo de Jesus. Mandamentos, decretos e determinações que deviam ser observados e obedecidos. Então, eles acharam que fazendo esse emaranhado de regras e leis a serem cumpridas, que com isso chegariam àquilo que Deus desejava que eles fossem. Deus cortou alguns deles, como diz o texto, quebrou-os, como diz o texto da ilustração, quebrou a oliveira verdadeira e enxertou nessa oliveira qualquer outra vara por aí, que somos nós, enxertados nessa oliveira verdadeira. Paulo então adverte os gentios para que não sejam gabolas. Cuidado, não fique se achando, porque se isso acontecer, você vai estar no mesmo caminho do povo judeu. Nada diferente. E Paulo vai dizer, ele é bastante duro nisso aqui, se você pensa que você vai ser alguma coisa, porque se Deus quebrou os galhos da oliveira verdadeira e enxertou você, não vai cobrar você também? Será que você é melhor que eles? Então isso tem sido um problema nos dias de hoje. Nos dias de hoje não somente, mas também nos dias de hoje. E com esse aumento de informações e tanta coisa nova surgindo, nós já devíamos ter acordado para isso e não mais pensar dessa forma como muita gente ainda pensa. Porque eu sou descendente de fulano de tal, que fundou a igreja. Eu encontrava algumas pessoas que diziam assim, eu sou membro afundador dessa igreja. Era afundador mesmo. Que afundava a igreja. Ser membro fundador da igreja não quer dizer nada. Ser membro, filho de diácono, não sei no que foi durante não sei quantas gerações de diácono, quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Porque sou membro da igreja Pérola. E daí? O que significa isso? Aonde te leva isso? Então Paulo está dizendo esse tipo de coisa. Cuidado com gabolice. Cuidado. Para que não te aconteça o que aconteceu com eles. Ele quebrou os galhos de lá e enxertou outros. Se Deus fez isso com a oliveira verdadeira, quanto mais com você, que é enxertado. Religiosidade não basta. Mas não basta mesmo. Se não tiver coração na obra, o resto é fogo de palha. Não passa disso. Ele fala desse texto de alguns daqueles que ali estavam, que eram judeus, inimigos do Evangelho. Eles não aceitavam, porque eles eram radicalmente contra o que Paulo fazia, o que a igreja fazia, o que a expansão do Evangelho não aceitava de forma nenhuma, porque eles estão presos a um pensamento. Filho de Abraão, está resolvido o problema.
E Paulo tenta dizer para eles, não está resolvido. Não é por aí. Se Deus não governa, então toda a crença em Deus está desprovida de importância. Se Deus não fosse soberano, não poderíamos confiar nele. Confiamos nele porque ele é soberano. Deus, ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Ele deve ser cultuado e não utilizado. Que quantas e quantas vezes nós nos deparamos com situações assim. Pessoas precisam de Deus porque querem usá-lo, mas não o cultuam. E Deus precisa ser cultuado e não utilizado. E se for cultuado, talvez não precisa nem procurar por ele, porque já vai entrar em ação automaticamente. Mas por mais que nós possamos nos esforçar, o que nós podemos fazer é reconhecer que Deus é Deus. Reconhecer que Deus é Deus. No final de contas, Paulo, na carta aos Romanos, nesses capítulos que restam ainda, estão aí pela frente, são, digamos assim, capítulos esquadrinhadores, em que Paulo ousa descobrir as respostas para algumas perguntas importantes. Diante das conclusões às quais ele chega, só lhe resta cair de joelhos, em admiração e louvor a Deus. E Paulo se vê esmagado pela sabedoria que está além do seu alcance, mas que de alguma forma ele consegue captar. E ele então se coloca diante de Deus, diante desta situação. Só lhe resta adorar. Deus em Cristo é uma pessoa e não mera religiosidade. Não mera religiosidade. Como eu disse, são 14 mensagens dessa caminhada. A de hoje foi a 8ª, então tem mais 6. Não perca os próximos capítulos. A gente vai continuar nessa caminhada, viu? E quem sabe chegar a algumas conclusões no final, se é que já não chegamos a umas e outras. Enquanto isso, saiba que ser religioso não resolve. Nem para o judeu, nem para mim, nem para você. É menos de mim e mais de Cristo em mim. Só assim nós vamos em frente. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinos, ó Deus. Que nós possamos entender. E uma vez tendo entendido, praticar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém.